Você. Você mesmo. Você que tá olhando pra mim e eu tô olhando pra você. Eu quero que você mesmo assista o vídeo até o final, entendeu? Senão, nós vamos ter que te buscar. Se eu descobrir que você não tá assistindo o vídeo até o final, nós vamos te buscar. Aí a gente vai fazer atrocidade com você. A gente vai te buscar, rapaz. Assiste até o final aí. Então, hoje vou trazer pra vocês os top 10 Saiyajins mais fortes da obra de Akira Toriyama. Sim, estou falando de Dragon Ball. E essa lista foi feita com base nos feitos dele, nas habilidades e nos feitos que ele tem, né, durante a série e filmes do decorrer de Dragon Ball inteiro. Então, para começar, em décimo lugar, nós temos Goten. Sim, o filho de Goku, o filho mais novo de Goku. Eu coloquei ele em décimo lugar justamente pelo fato. Não, Goten, ó, pensa, ele realmente demonstrou um potencial gigantesco no início do anime. Mas com o decorrer do tempo, o autor não foi trabalhando muito bem a série, não foi trabalhando muito bem ele, tá ligado? Tipo, ele evoluiu bastante, bastante. Só que aí de um tempo ele começou a decair e parou de focar nele. Por exemplo, na saga. Deixa eu ver. No início do Super, ele já mostrou um grande talento. No. No Z também, eu não lembro se ele tava no Z, mas eu sei que o Goten sempre mostrou um grande talento quando era novo. Só que aí foi crescendo e pararam de focar nele e voltaram a focar no Goku. Até o Gohan foi desmerecido e pararam de focar nele. E focaram só no Goku e no Vegeta na evolução, sendo que poderiam ter focado nos filhos deles também, que eles iriam ter porque eles nasceram com potencial para superar os pais. Mas o autor não quis que os filhos superassem os pais, então parou de trabalhar ele. Por isso que eu coloquei o Goten em décimo lugar. Em nono lugar, calma aí, não me julguem, calem a boca e escutem. Eu coloquei a Clefa, que é a fusão da Califa com aquela. É aquela, né, Que produção? algum assim. É. Aquela, algum bagulho assim. Sim, ela tá em nono. E eu posso explicar o porquê. No mangá, ela apanhou pro Gohan. E isso já mostrou um grande nível baixo. Porque, pô, os personagens que eu coloquei pra cima são personagens que bateria de frente com o Gohan, tá ligado? E que venceria o Gohan, tá ligado? E ela perdeu pro Gohan no mangá. No anime, ela também demonstrou não muita coisa. Vamos supor, ela lutando contra o Goku. O Goku começou na modo base, tá ligado? Dele, sem Saiyajin nenhum. Só porradaria mesmo franca. Ele começou brincando. Aí depois ele decidiu evoluir o nível. Falou, vou usar Super Saiyajin 1. Beleza. E continuou brincando. Aí depois que viu que ela conseguiu acompanhar o ritmo, ele falou, vai aumentar um pouco mais. E foi pro Super Saiyajin 2. Aí assim que ele foi pro Super Saiyajin 2, ele continuou brincando com ela. Só que aí ela perdeu o controle porque ela não aguentava mais evoluir o poder. Ou seja, como você quer que eu coloque alguém na frente? O rank é dos mais poderosos. Mas se ela não consegue evoluir o poder sem perder o controle, como que eu vou colocar ela na frente? Se o anime trabalhar a evolução dela mais pra frente, aí sim talvez ela desenvolva bastante. Mas pra mim, as duas são muito melhores separadas do que junto, porque não faz sentido colocar ela mais na frente, já que ela perdeu o controle. E se ela perde o controle, mais golpes ela tem chance de levar, porque ela não vai estar ciente do que está fazendo. Agora vamos para o oitavo lugar. No oitavo lugar nós temos Kaio, que faz parte da fusão da Kefla. E essa e ela que é o problema da fusão. E eu já vou começar explicando por aí. Kaio, mano, ela pode se transformar no Super Saiyajin lendário, certo? Tudo bem por aí. E aí que tá. Ela sempre perde o controle quando ele leva o poder e se transforma nele. Isso deixa ela em oitavo lugar. Porém, ela aprende a controlar o Super Saiyajin lendário dela e acaba. Por isso que eu coloquei ela na frente da fusão, porque
quando ela tá na fusão, o poder é muito maior, então ela ainda não consegue controlar um nível de poder tão alto daquele. Agora sozinha, ela já consegue controlar o seu poder, porque na fusão você tem que controlar o ki de duas pessoas, não só o seu. Ou seja, por isso que eu coloquei ela em oitavo, porque ela pelo menos sozinha consegue controlar a sua forma mais forte, que é a forma do Saiyajin lendário, que o cabelo dela fica verde. Então, por isso que eu deixei ela em oitavo e é isso. Em sétimo lugar, é ela agora, né? Minha Califa. Caulifa, né? Caulifa. A Caulifa, ela também faz parte da fusão, né? Como eu falei anteriormente. E ela, eu coloquei ela na frente da Kayle, por quê? Porque a Caulifa, ela é uma poderosa Saiyajin, fora que ela sabe controlar bem o poder dela, diferente da amiga dela, que não sabe. E ela também treinou com o Goku, sim. Eles estavam lá no torneio do poder e durante a luta o Goku treinou ela. Exatamente, era disputa ali, mata-mata, mas o Goku quis treinar ela. E ele ensinou ela a controlar o poder dela e a controlar o ki dela. Praticamente é como se. E foi ele que ensinou ela a usar a fusão, a fazer a fusão também, né? Tudo. Não, não foi ele que ensinou, mas foi ele que, por exemplo, como que eu posso dizer? Auxiliou? Meio que ele deixou ela fazer e explicou como que funcionava, entendeu? E porque era a primeira vez das duas fazendo. Então o Goku que ensinou tudo pra ela praticamente. Fora que o Goku ensinou como a controlar o Ki bem, como a manter o Ki alto sem gastar muita energia. E isso foi algo muito útil pro crescimento dela. E, o Goku, claro, humilhou ela, né? Humilhou, porque é o protagonista, né? Fazer o quê? Mas a. Qual que é o nome? Caulifa, ela tá na frente da Kayle justamente por ser. Como que eu posso dizer? Justamente por saber controlar seu poder. Aí como ela sabe controlar seu poder, né? E ela sabe controlar seu poder, né, mano? Então, em sexto lugar, nós temos ele, Trunks do futuro. Calma, antes de você vir de mimimi reclamar que nem um certo alguém, eu vou explicar o porquê Trunks está em sexto lugar, na frente dos outros. Então, primeiramente, Trunks, ele demonstrou grande poder no mangá e no anime. Lembrando, nós estamos avaliando não só os poderes, mas seus feitos inteiros durante a série e os filmes, desde quando o Dragon Ball foi criado. Entendeu? Estamos avaliando tudo. Desde quando os personagens apareceram na obra, nós estamos avaliando. Até agora. Então, e o Trunks, ele tem sim muito mais feitos do que os personagens anteriores. Tanto que ele tem uma saga só dele, que é do futuro, né? Do Trunks do futuro. Ele tem uma saga só dele. Fora que ele sabe dominar seu poder, né? Uma coisa que alguns não sabem. Né? Ele também ele também conseguiu alcançar Saiyajin muito cedo, quando era criança. Fora que ele conseguiu bater de frente com Goku e com Vegeta, não na forma God ou na forma Blue, mas tipo na forma Saiyajin assim, o Trunks teve vantagem porque teve mais força. Isso já prova que se o Trunks alcançasse o God ou o Blue, ele seria mais forte do que o Goku e do que o Vegeta. Isso já mostra o nível que o Trunks está. Porém, o autor não trabalhou muito o Trunks, mas se ele parar para trabalhar o Trunks, eu tenho certeza que o Trunks supera Goku e Vegeta, porque ele tem potencial para isso. Não só ele, como o Gohan também. O Gohan, o Trunks, o Goten, os três têm potencial para superar o Goku e Vegeta, porém o autor não trabalhou muito os personagens. Então, por isso que eu deixo ele em sexto lugar. Em quinto lugar, nós temos Goku Black. Primeiramente, sim, Goku Black está na frente do Trunks, isso é óbvio, né? Sim, Goku Black teve muito mais feito do que os outros personagens, porque Goku Black, entre os personagens anteriores, foi o único que conseguiu matar o Goku. Não só entre os personagens anteriores, mas
todos os personagens da lista, Goku Black foi o único que conseguiu matar o Goku. Foi o único que quase matou o Goku pela segunda vez. E fora que ele conseguiu destruir vários universos, destruir vários deuses, aí voltou no passado, que no caso era o presente, né, pro Goku, e lutou contra eles tudo de novo. Aí depois o Goku que foi pro futuro, pra lutar lá. Então isso já mostra o nível de poder que o Goku Black tem. Primeiramente, o Goku naquela época já tinha Saiyajin Blue. O Goku usando o Saiyajin 3 não conseguiu peitar o Goku Black base. Aí depois aumentou pro Blue, aí o Goku Black teve que usar o Rosé, o Saiyajin Rosé. Aí o Goku apanhou, aí teve que fazer fusão com o Vegeta lá. Aí depois o Black também se fudiu com o Zamasu, né? Mas só o fato do Black peitar o Goku e o Vegeta sozinho no modo base já mostra o nível de poder deles. Porque ele peitou os dois mais fortes do universo 7. Ele peitou os dois e sobreviveu pra contar a história. E ainda matou os dois uma vez, que foi no passado, né? Aí depois, que foi quando ele pegou o corpo do Goku, né? Então isso já mostra o nível que o Goku Black tá. Que ele foi o único da lista aqui, né, que conseguiu matar o Goku, que é o mais forte, né? Mais forte entre aspas, né? Porque pô, aqui estamos analisando não só as habilidades, mas os feitos na série e nos filmes. Então, Goku Black, dos outros que eu já falei, Goku Black teve mais feitos e feitos muito incríveis, como peitar os dois mais fortes do universo 7 e também tem habilidade muito impressionante, porque tipo, ele praticamente é uma cópia do Goku, porém ele tem poderes que o Goku não tem. E ele tem poderes que o Goku tem, entendeu? Isso já mostra que o nível que ele tá, que ele tem muito mais a mostrar. Em quarto, em quarto lugar nós temos ele, Gohan. Sim, sim, meus queridos e queridas e queridas, porque aqui nós aceitamos todo mundo. Então, o Gohan está em quarto lugar justamente pelo fato de que, vou explicar. O Gohan, ele peitou a Kaio e a Califa. Já um ponto por aí. Ele teve muito mais feitos durante a história. Deixa eu ver, foi o Goku, o Vegeta, se eu não estou enganado, depois foi o Gohan, o terceiro Saiyajin a despertar o Saiyajin na história, certo? Aí depois que ele despertou o Saiyajin, tudo, ele despertou o Saiyajin 2 quando era criança ainda. Uma coisa que o Goku e o Vegeta levou praticamente uns 30 anos para despertar. E o Gohan com 12 anos despertou o Saiyajin 2. Aí quando o Gohan estava já adolescente, conseguiu despertar o Gohan místico. Aí depois de adulto, né, tudo, teve uma filha, tudo, ele conseguiu despertar o Gohan bestial. Porque isso já mostra o nível dele. Se o autor parar para focar pelo menos uma temporada inteira só nele, eu tenho certeza que o Gohan supera Goku e Vegeta. Fácil. Fácil. Porque o próprio Piccolo já falou isso na obra lá. Então isso quer dizer que o autor quer deixar bem claro que o Gohan tem potencial para ser o mais forte. Ele pode ser o mais forte. Porém, o objetivo dele desde o início do anime era seguir o que a sua mãe falou, que era para ele estudar e ser alguém na vida. Porque se ele seguisse o que o pai queria, o Gohan, o autor iria focar mais no Gohan, e o Gohan sim iria se tornar o mais forte da obra. Sim, finalmente chegamos no top 3. E agora é a hora que começa a discórdia. É quando o filho chora e a mãe não vê. Se prepara. Em terceiro lugar está ele, o homem, ele mesmo, Son Goku. O quê? Agora, calma aí. Eita, foda. Eu tô vendo o tomate voando na minha cara aqui, mano. Você tá vendo também? Tô vendo. Tá vendo, né? O tomate voando na minha Esquiva, cara. esquiva. Calma, não joga o tomate Eita. não. Deixa eu explicar. Então, primeiramente,
É óbvio que o Goku é maior do que os outros, né? Esse daí eu não preciso explicar, porque, pô, isso é um fato. O cara é o protagonista. Fora que ele tem instinto superior, que é o poder dos anjos. Ele também foi um dos que peitou o Jiren frente a frente. Então, eu não preciso de ter nada que é o porquê ele é melhor do que os outros, né? Porque isso já tá bem óbvio. Que o Goku, ele tem potencial sim para ser o melhor, né? Como ele é, o mais forte, entre aspas, do universo dele. Porque ele não é o mais forte. E eu posso provar isso. Mas falando do Goku em si, ele teve muitos feitos incríveis. Do clássico até agora. Que tem o Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, né? Ele teve feitos incríveis até agora. Não parou. E sempre lutando para salvar a Terra. Fora que as habilidades dele, tudo, em combate, cada vez ele está melhorando mais ainda e despertando mais transformações. Por isso que ele está em terceiro lugar. Em segundo lugar, sim, senhoras e senhores, sim, eu não esqueci dele. Eu não esqueci dele. E eu vou colocar o Vegeta. Sim, Vegeta em segundo lugar. E antes que você venha achar ruim e tirar satisfação, calma aí, menor, que eu vou te passar a visão. Te passar a visão. Pega a visão. Tá? Pegou a visão? Ó. Vegeta, o anime inteiro demonstrou ser superior ao Goku. Todas as transformações que o Goku conseguiu, ele precisou de quê? Precisou de ajuda. Ele precisou de ajuda para conseguir. Vegeta conseguiu sozinho, treinando sozinho, arduamente. Isso já mostra o nível de superioridade que o Vegeta tem acima do Goku. Durante o anime inteiro, Goku não venceu uma luta do Vegeta. Eu tô falando sério. Pode pesquisar, pode reassistir o anime inteiro. Vegeta não perdeu uma luta. Todas o Vegeta empatou ou o Vegeta ganhou. Mas não teve uma derrota. Isso já mostra a superioridade do Vegeta. Ou seja, então não vem falar pra mim, porque você que acha que o Goku é mais forte, você é fanboy. Se você vem falar que Goku é mais forte, ele deveria estar no topo da lista, você é fanboy. Você é fanboy. Fanboy não tem opinião. Então, shh. Agora pega a visão. O próprio autor, mano, não sou eu que tô falando, é o autor, deixou uma filosofia no mangá. Que o Goku é o que? Instinto superior, ou seja, a criação, né? A construção, poder da luz. O Vegeta é o que? O poder da destruição, né? Que é o ego superior. Isso já prova o que? Pô, a filosofia que ele deixou foi: antes da criação vem o que? A destruição. Porque se sair mal feito, você destrói e refaz de novo. Ou seja, antes de ter a criação, você precisa ter a destruição. E foi essa filosofia que o autor passou para nós no mangá, caso você não tenha lido. Né? Porque eu li, eu tô aqui para falar. Aí o autor passou essa filosofia para nós, comprovando que sim, o Vegeta é mais forte que o Goku. Você aceitando ou não. O ego superior é mais forte que o instinto superior. Você aceitando ou não. Não tem o que fazer, mano. Essa é a filosofia que o autor quis deixar pra nós. Até porque o ego superior, poder da destruição, é algo tão roubado que só de você chegar perto do Vegeta, você já seria desintegrado. Seria virado pó. Tirando o fato que as rajadas dele que são normal, quando ele tá nessa forma, já seriam rajadas de destruição. O poder mais fraco dele poderia destruir um planeta. Pra você ver. O mais fraco dele. Enquanto o Goku teria que fazer o quê? Um Kamehameha, Genkidama, para poder destruir um planeta, se não pelo menos destruir metade do planeta. O único ataque do Goku que destruiria um planeta inteiro era Genkidama. E esse destruiria um planeta inteiro, esse daí sim. Mas não é tão poderoso assim, porque se vocês assistiram a luta do Goku contra o Majin Buu, ele usou a Genkidama com todas as forças do universo inteiro e não destruiu o planeta.
Não fez nem metade de um estrago no planeta. Mostrando, né, o nível de poderes entre eles. Fora os feitos do Vegeta. Ele é arrogante, orgulhoso, mas ele teve muito mais feitos do que o Goku. Sabe por quê? Porque a maioria das coisas que o Goku fez foi se sacrificar, sabe? Morreu, lutar. Mas e o Vegeta? Vegeta bateu de frente com vários inimigos, derrotou o oponente que o Goku não conseguiu derrotar. Enquanto o Goku tava lá sofrendo, o Vegeta tava lutando, ele sangrando lá, perfurado, cheio de furo no corpo, lutando. Enquanto o Goku tomou um soquinho, ficou no chão deitado lá. Lembrando, o próprio autor deixou na obra, mano. A criação, ou a destruição vem antes da criação, mostrando que a destruição, que no caso o Vegeta, é superior à criação, que no caso o Goku. Porque seria tipo o Yin e o Yang, tá ligado? Um oposto ao outro. Então, mostrando que o Vegeta, sim, é mais superior do que o Goku. Sim, depois de um vídeo tão longo, tantas tretas, críticas. Caralho, mano, você não tem noção do tanto que eu estudei pra falar isso daqui hoje, tá? Sabia? Porque, pô, a própria produção não concordava. Mas eu falei, cala sua boca que o vídeo é meu. Tá ligado, né? Mas você não tem noção do tanto que eu trabalhei pra estar aqui. E agora, pro primeiro lugar, nós temos ele. E calma, que eu vou explicar o porquê. Broly. Ele mesmo. O homem. A fera indomável. A besta enjaulada. Não é Cristiano Ronaldo não. É Broly mesmo. Esse cara simplesmente tem uma força descomunal. O cara tem poder ilimitado. Ele tem Super Saiyajin lendário que nem a Kayle, só que diferente da Kayle, ele aprendeu a controlar o Super Saiyajin lendário dele, mostrando uma grande superioridade a praticamente mais da metade dos personagens que eu já falei. Fora que o Broly, ele além de ter poder ilimitado, está sendo treinado pelo Goku, pelo Vegeta, Bills e o Whis. Pô, o cara com poder ilimitado, portando o Super Saiyajin lendário, sendo treinado pelas essas 4 lendas, mano. Mano, não tem como. E o anime continuou trabalhando o Broly. Só que ainda não lançaram no anime, né? Só tá no mangá. O autor continuou trabalhando o Broly, então o Broly conseguiu chegar num nível muito avançado. Ele conseguiu evoluir pra caramba. Ele conseguiu evoluir a ponto de sem precisar se transformar para peitar o Goku e o Vegeta na forma Blue. Para você ver o nível que ele conseguiu evoluir. Imagina que o mangá ainda tá um pouquinho longe de acabar. Assim eu espero, né? Porque não parece que vai acabar agora. Mas enfim, o Broly tá demonstrando um grande poder no mangá e mostrando ser superior, batendo de frente contra Jiren. Pra você ver, pô, Jiren peitou o Goku de superior. Aí se você vier falar que, mas Goku é mais forte que o Broly. Pô, Goku passou sufoco com Jiren. Jiren brincando com Goku enquanto Goku tava em instinto superior. Se não fosse com a ajuda, o Goku nunca teria derrotado o Jiren. Agora o Broly sozinho conseguiu pelo menos dar um mínimo de trabalho pro Jiren, mano. Já mostra a superioridade da porra. Então, mano, por isso que eu deixei o Broly em primeiro lugar, porque ele tem poder ilimitado. Então, conforme a obra for continuando, o poder dele também vai continuar aumentando, porque ele não tem limite de poder e aprendeu a controlar o Super Saiyajin lendário muito cedo. E isso é uma coisa boa. Fora que ele também treina com Goku, Vegeta, Bills e Whis. Os 4 mais fodão, mano. Então, é óbvio que o Broly tá em primeiro. Fora que os feitos dele também são incríveis, porque ele, além de ser treinado para isso, vamos pegar o do Z. O do Z, o objetivo dele era o quê? Destruir tudo, porque o Goku traumatizou a infância dele, né? Com o choro, tudo. E ele teve uma história construída, o Broly assim, o planeta destruiu. Agora o Broly do Super, vamos pegar o do Super. O do Super, ele já teve o quê? Uma construção diferente. O pai dele e ele foram expulsos do planeta.
Aí eles foram viver em outro planeta, tudo. Aí ele viveu com o pai. Aí eles começaram a trabalhar pro Freeza, tudo. E foram até a Terra pra matar o Goku. Só que eles fizeram isso contra a vontade do Broly, porque o Broly só seguiu as ordens do seu pai. E por isso que ele não teve tempo pra desenvolver. Porque se ele tivesse tempo pra desenvolver, ele teria muito mais poder quando foi lutar contra o Goku. Só que ele não desenvolveu por quê? Porque ele estava sendo controlado pelo próprio pai. Só que aí depois que o Freeza matou o pai dele, ele perdeu o controle e matou o Freeza. Não matou o Freeza, mas espancou. Aí chegou o Whis, começou a brincar com ele, né? Porque é o Whis, né? Não tem como acertar o Whis. Aí depois o Broly, antes de ser teletransportado para o planeta de onde veio, o, o Broly ele olhou o Kamehameha da fusão do Vegeta e do Goku e ficou impressionado com tanto poder. Só que é aí que tá, o Broly sobreviveria a isso. E até o Goku e o Vegeta sabem que mesmo aquele golpe, porque o golpe dele aniquila o que? Aniquila toda impureza do mundo. E o Broly é um Saiyajin de coração puro. Ou seja, alguém de... Isso é um feito incrível, porque, pô, pra pensar. Um cara daquela força destruindo o planeta Terra. Ainda é coração puro, tá ligado? Bateu de frente com os dois teve que usar fusão com o Super Saiyajin Blue pra poder pelo menos fazer um arranhão no Broly. E se o anime continuar, o Broly vai continuar evoluindo e isso mostra bastante o porquê o Broly tem que estar em primeiro lugar. Porque ele tem um potencial para continuar em primeiro e sempre evoluindo. Esses foram os 10 personagens, os 10 Saiyajins, né, mais fortes de Dragon Ball que eu separei para falar aqui. E sim, antes de você vir falar merda aí, que você não sabe de nada, porque você é fanboy do Goku, escute, eu li o mangá e estou aqui tudo para falar. Eu estudei sobre os personagens e estou aqui para falar. E eu não estou falando só do personagem em si, eu estou falando desde quando ele apareceu no anime, os seus feitos e as suas habilidades em durante as séries e durante os filmes. Estou falando de tudo, desde quando o personagem foi criado. Então essa lista foi feita com base nisso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha.